Abram as suas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho de São João. Nós vamos ler a partir do versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que esse, em dar a vida, a sua própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, isso vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Esse texto começa no amor e termina com amor, esse texto. Né? E no meio disso é que está a palavra amigo. Né? Veja só, quando a gente pensa em amigos, não há ninguém aqui que não tem amigos. Não só da igreja, às vezes fora da igreja também. Todos nós temos amigos, a gente não é uma ilha isolada. Nós temos amigos mais íntimos, amigos só de conhecimento, mais longe. Temos amigos que são uma bênção na nossa vida, outros são amigos da onça, né? A gente descobre no final, né, que não eram verdadeiramente amigos. Mas as amizades são tão importantes que elas ou vão nos levar para mais perto de Deus ou vão nos separar de Deus. As amizades. E até um ditadozinho que você sabe que a gente tem, né? Que a gente diz assim: me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Me diga com quem você... Por quê? Porque a tendência é a gente receber e dar quando a gente entra numa amizade mais chegada, mais perto. Então, existe um padrão bíblico para a verdadeira amizade. E não é à toa que Jesus falou de amizade. Porque existe um padrão bíblico para a amizade. E é isso que nós vamos ver hoje. Que padrão é esse? E esse padrão de amizade é o próprio Jesus. Ele foi um ser humano como eu, como você. Ele tinha amigos, né? Uns mais chegados, outros menos chegados, outros só conhecidos. Mas ele é o padrão. Então, Jesus é o verdadeiro padrão para a amizade. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que Jesus, sendo o padrão da verdadeira amizade, a verdadeira amizade diz aí no versículo 12 e 13 que a gente leu: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Veja bem, a amizade, a base da verdadeira amizade é o amor. E não é o amor emocional, não é nada disso, é o amor ágape, aquele amor de Deus que dá sem esperar receber. Agora, isso é um negócio muito sério, porque esse amor de dar sem esperar receber, às vezes ele atrai muita gente que não tem um nível profundo de amizade com você, mas também esse tem que ser o que vai ditar a tua amizade, aquelas pessoas mais chegadas a vocês. Então, o padrão da amizade que Jesus coloca é o amor. Então, se você não consegue amar uma pessoa, se você tem restrições com alguma pessoa, essa pessoa não te serve de amigo. Essa pessoa não serve para ser teu amigo. Entenderam? Então, se você vê Jesus na Bíblia, tinha muita gente que não só era inimigo de Jesus, mas o próprio Jesus não era amigo deles. É só você dar uma olhadinha, por exemplo, que Jesus fala dos fariseus, que eram os religiosos da época, né, e que andavam sempre com Jesus. Alguns deles se converteram, se tornaram uma bênção, e outros andavam com Jesus porque queriam fazer algum mal para ele, ou queriam julgá-lo, ou queriam colocá-lo em situações que pudesse desabonar a conduta de Jesus. Então, a amizade, o padrão da verdadeira amizade é o amor, ok? Então, nós como cristãos, a amizade tem que fluir no amor em todos os níveis. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os níveis de amizade que a gente pode ter. Mas ele tem que fluir em todos os níveis da amizade.
até com aquela pessoa que não conhece Jesus, um ímpio. Então, o nosso amor tem que fluir para com ele, ok? Ele pode não ser o nosso amigo chegado. Você não vai querer alguém que está com a vida destrambelhada por aí, não tem nada a ver com Jesus, como teu amigo chegado, tua amiga chegada. Mas o teu amor tem que chegar até eles. Sabe por quê? Porque Jesus, o padrão do amor é Jesus. E Jesus amou incondicionalmente. E não importando se era bom, se era mal, Jesus amou. Então é assim. Mas os amigos mais chegados, o bem chegados a nós, eles têm que ter um outro padrão. Nós já vamos ver isso. A verdadeira amizade tem compromisso com os mandamentos de Deus. Não tem só compromisso com o amor de Deus, mas tem compromisso com os mandamentos de Deus. Veja o versículo 14, o que está escrito aí, ó. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, quando você tem uma amizade que não está fluindo pelos mandamentos de Deus, pela palavra de Deus, essa não é uma boa amizade. Porque Jesus diz, você é meu amigo, se você fizer o que eu te mando. Então Jesus está colocando um padrão para aquelas pessoas que queriam ser amigas dele. E sabe, é exatamente isso que você e eu temos que fazer. Nós temos que colocar um padrão para aquelas pessoas que querem ser nossos amigos. Tem que ter um padrão. E o padrão é a palavra de Deus. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Você pode ser meu amigo bem chegado se você é alguém que anda na palavra de Deus. Então você pode ser bem chegado. As verdadeiras amizades precisam ser escolhidas. A Bíblia nos diz que quando Jesus queria escolher os seus discípulos, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele foi fazer? Subiu no monte. Então Jesus, enquanto andou aqui na terra, ele estava andando como homem, igual a você, igual a mim, como homem. Porque se ele andou aqui como Deus, ele não é um padrão para você, você não é Deus. Eu não sou Deus. Então ele andou aqui, a Bíblia diz que ele deixou tudo lá no céu, você pode ler isso em Filipenses, ele se esvaziou. E deixou tudo e veio como homem. E como homem, então, o que ele fez? Quando ele queria escolher discípulos, ele queria escolher aqueles que seriam seus amigos. Ele subiu no monte e passou a noite inteira orando. E aí, quando ele desceu do monte, então, por conhecimento espiritual que veio do Pai, ele começou a escolher os seus, sabendo quem estava escolhendo. Ele sabia quem estava escolhendo, não como Deus, mas como homem, porque se você anda com Deus, ele vai dizer para você. Se você põe o teu projeto de escolher amigos perante Deus, ele vai falar com você. Quem pode ser amigo, né? Quem vai ser o teu traidor, inclusive. Ok? Então, a verdadeira amizade, elas são coisas que devem ser escolhidas. Ok? Nós somos os que escolhemos nossos amigos. O versículo 16 diz claramente, não foi você que me escolheu, não fostes vós, eu vos escolhi e designeis para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele conceda. Então, você se tornou amigo de Jesus, mas não porque você quis, porque você foi escolhido. E aí nos diz uma coisa muito importante. Nós temos que escolher e escolher os nossos amigos muito bem, porque foi assim que Jesus fez, subiu no monte para escolher os seus amigos com base na oração. Aí, depois que ele desceu do monte, tinha escolhido, aí sabe o que aconteceu? Aí ele andava com todo mundo. Mas os seus amigos eram aqueles que ele escolheu. Então, a gente tem que ser como Jesus, o padrão da amizade, da verdadeira amizade é Jesus. Nós temos que saber escolher os nossos amigos. Saber escolher os nossos amigos. Sabendo que nós vamos ser influenciados por eles. Deles virá influência na nossa vida. E será que os amigos que nós temos hoje, se você tivesse que responder essa pergunta, responda para você mesmo. Será que teus amigos hoje são alguém que ajudam você a chegar mais perto de Jesus, ficar mais amigo de Jesus, ou te desviam de Jesus? Qual é a resposta? E outra coisa interessante que nós temos que pensar, porque a amizade, ela demanda tempo. Em quem nós estamos investindo o nosso tempo? Como nós estamos gastando o nosso tempo? Com que tipo de amigos nós estamos gastando o nosso tempo?
É muito sério isso. E Jesus, como amigo modelo, ele nos deixou um padrão, ok? Toda amizade tem que ser frutífera. Está escrito aí no versículo 16, e eu vos designeis para que deis fruto. Se nós estamos no meio de uma amizade, num relacionamento de amizade, mas não há frutificação, não há fruto nesse relacionamento, não é uma boa amizade. Para que o vosso fruto permaneça, seja um fruto bom, um fruto que permanece. E sabe, para que esse fruto, essa coisa que veio da amizade, abra portas espirituais na tua vida. Veja o que diz aí, a fim de que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então a amizade tem que levar a gente mais para junto de Deus, tem que abrir portas para a gente crescer nas coisas de Deus. Muito sério. Gente, talvez você pense, pastor, mas esse negócio de amizade não é uma coisa assim tão espiritual. Eu te digo, é mais espiritual do que a gente pode pensar. Porque muita gente está por aí sendo um péssimo cristão por conta das amizades. Muita gente não está conseguindo chegar aonde tem que chegar pelas amizades que escolheu. Porque não são amizades que abrem portas para Deus. Não são amizades que vão frutificar. Vai dar fruto. E vai glorificar a Deus. Então, muitas vezes é isso que está acontecendo. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, esse negócio da amizade é muito importante. Porque ela pode nos chegar mais perto de Jesus ou porque ela pode deixar a gente mais longe de Jesus. Ela pode nos fazer melhores cristãos ou piores cristãos. E se você for... Quando eu comecei a estudar esse tópico aí da amizade, eu estava lendo esse texto, eu comecei a olhar em outras partes da Bíblia, meu Deus, quanta coisa tem sobre amizade. Se você vai nos provérbios, então, é coisa... E eu separei algumas coisas para a gente conversar hoje. Não vamos conversar sobre todas elas, porque não dá tempo, claro, né? Mas a razão pela qual eu escolhi essa meditação é porque você possa pensar na tua vida e pensar nas pessoas que estão te rodeando. Elas vão te levar a ser melhor amigo de Jesus ou vão te separar da amizade de Jesus. Nós temos que avaliar isso. E com consciência bíblica, toda amizade deve ter um propósito. E o propósito é de liberar o poder de Deus. Veja só o que diz aí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Será que as nossas amizades estão liberando o poder de Deus para nós, nas nossas vidas? Será que elas estão fazendo isso? Se elas não estão fazendo isso, não são boas amizades. Porque a verdadeira amizade, o padrão de Jesus para um amigo, é que vai liberar o poder de Deus. Veja mais um versículo, Mateus 18, versículo 19. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, que porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está no céu. Olha que coisa importante. A pergunta é essa. Muitas vezes nós estamos procurando gente para concordar com a gente. Mas no dia a dia nós temos um monte de amigos que não estão em concordância com a gente. Os padrões são diferentes. O nosso padrão de vida é diferente, às vezes, da pessoa com quem a gente está andando, que a gente tenta ser amigo. E aí sabe o que vai acontecer? Aí eles vão se tornar péssimos amigos. Sabe, porque não vai haver concordância. Não vai abrir as portas do céu para a gente. Não vai liberar o poder de Deus para a nossa vida. Às vezes, nós conhecemos alguém da igreja que é uma bênção. Uma bênção. E aí o que acontece com a gente? O que deveria acontecer seria isso. A gente deveria pensar, eu quero ser amigo dessa pessoa. Eu quero me tornar bem amigo dessa pessoa. Eu sei que dela vai fluir coisas para mim. Às vezes a gente não se torna. Às vezes tem essa bênção na igreja e a gente não é tão amigo. Mas a gente procura quase todas as vezes essa pessoa para orar por a gente, para dar uma palavra para a gente, alguma coisa assim, mas não procura como amizade, porque ainda não entendeu o princípio, o poder de uma amizade. Qual é o poder de uma amizade?
Na Bíblia temos, eu estava tentando pôr alguns exemplos bíblicos aqui de amizade. Eu fiquei assim tão impressionado que as centenas que tem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Davi e Jonatas. Eram dois jovens, eles se fizeram amigos, antes de Davi ser rei. Se você for dar uma olhadinha nos princípios da amizade do Davi e do Jonatas, foi uma bênção. O Jonatas foi uma bênção na vida de Davi e o Davi uma bênção na vida do Jonatas. Tanto que quando o Davi subiu no trono e o Jonatas sabia, ele era, vamos dizer assim, por lei, né, por natural, o herdeiro do trono, porque ele era o filho do Saul, a quem Davi substituiu. Então, o Jonatas sabia que ele era para ser o rei, não ele. E ele honrava isso na vida do Davi. E ele se tornou muito amigo de Davi. E sabe? Antes que ele morresse, ele fez um pacto com Davi. Ele disse, olha, quando eu morrer, você vai cuidar da minha descendência. Porque sabe o que acontecia naquela época? Quando um rei morria, o outro rei que ia entrar, ele acabava com a descendência, para não ter revolta, para não ter revolução no país. O Jonas disse, você vai cuidar da minha descendência. Eles fizeram um pacto. Davi fez um pacto com Jonas e Jonas com Davi. E aí sabe o que aconteceu? Um belo dia, o Davi está logo lá no trono, e ele disse, tem alguém da família de Jonatas para que eu possa fazer o bem? Aí disseram, mataram tudo. E não foi o Davi que mandou matar, não. É o pessoal que saiu matando. Mas alguém disse, mas tem um ainda, se chama Mefibosete. Ele era pequenininho quando você sentou no trono, e a ama dele foi fugir com ele, caiu e quebrou as pernas, ele é manco. Ele falou, busca o Mefibosete. E aí ele trouxe de volta o Mefibosete, deu toda a herança que era de Saul para ele, e ele comeu todos os dias na mesa com o rei. Olha o que uma amizade sincera, de acordo com os padrões bíblicos, pode fazer. Ele pode tirar você. O Mefibosete morava num lugar chamado Lodebar, que quer dizer terra seca, onde todas as coisas são secas, sem vida. Ele vivia lá escondido, com medo. Aí o Davi mandou buscá-lo, restituiu. Imagine agora, então, mudou as roupas dele, mudou a posição social dele, os filhos dele, porque ele depois teve filhos. O que acontecia? Ele comia na mesa do rei. Aí quando ele passava, falava, aquele é amigo do rei. Ué, come todo dia na mesa dele. Então, amizades, a importância das amizades. Sabe, nós temos que, as amizades nossas têm que liberar o poder de Deus sobre a nossa vida. Como Davi fez com Jonatas. E há muitos textos na Bíblia falando disso e mostrando esse princípio da amizade. Então, amizade, amados, é uma coisa muito, 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 muito espiritual. Muito espiritual. Você quer ter sucesso na sua vida, você quer crescer na sua vida, olhe para as pessoas que realmente andam com Deus, se torne amigo delas. E você vai ser abençoado, como foi a família, o filho do Jonathan, como foi Mefibosete. Eles vão ajudar você a entrar na tua herança, eles vão ajudar algumas coisas que eu tenho aqui, mais para baixo aqui, para compartilhar com vocês. Veja só, primeiro, o verdadeiro padrão da amizade é Jesus. Nós vimos várias coisas aí. Nós vimos 6 coisas aí, sobre o padrão da amizade. Então, amados, nossa amizade não deve ser construída porque alguém se chegou a nós, a gente conheceu alguém. A nossa amizade deve ser construída baseada em padrões. Padrões. Há que ter padrões para as nossas amizades. Ter padrões. Okay? Não só porque alguém se chegou, a gente conheceu alguém, e se tornou amigo, e às vezes nem sabe quem é. Às vezes vai ser uma pessoa que vai ajudar você a se dar mal. E vai trazer más influências. E na Bíblia está cheio de amigos que trouxeram más influências. Tem um rei chamado Acabe, que era amigo do outro rei, da outra parte de Israel, e ele se tornou amigo. E aí eles então se visitaram, sabe? E quando eles se encontraram, o Acabe disse, você vai comigo para a guerra? E ele disse, eu vou ser como você, vamos ser um só
nessa guerra. Só que era uma guerra equivocada. O Acabe não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Ele ia ser derrotado. O nome do homem se chamava Josafá. Aí quando foi para a guerra, ele disse, escuta, tem algum profeta aí de Deus para a gente consultar, né? Para a gente não fazer nada por nós e se dar mal? Ele disse, tem um aqui, mas ele só fala contra mim. Porque ele falava a verdade. O camarada não estava com nada com Deus. Trouxeram ele. E ele disse a verdade. Mesmo assim, o Josafá foi com Acabe para a guerra. E sabe o que aconteceu? Ele quase morreu nessa guerra. Porque daí o inimigo disse assim, vamos matar o rei. Matando o rei, a gente elimina a batalha. E aí, então, o safadão do Acabe estava vestido com roupa normal, para ninguém conhecer ele como rei, mas o Josafá, o pobre, estava vestido com roupas que davam para ser reconhecido. E saíram atrás dele. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele só se livrou porque ele clamou a Deus, e Deus livrou ele. Mas o Acabe não se livrou. Alguém atirou uma seta assim para o alto e caiu, entrou no meio da armadura dele e ele morreu. Amizades que matam. Amizades que abençoam, que te põem no teu trono, que põem naquele lugar que Deus tem para você, mas amizades que matam. Coisa séria a tal da amizade. Mas às vezes a gente não dá muito valor. Eu mesmo nunca tinha pensado nessa história de amizade. Eu sei que eu não quero ter maus amigos, né? Principalmente que não ando com Deus. Mas eu nunca tinha parado para pensar o quão importante é isso. E Deus começou a falar comigo. E é por isso que eu estou falando com você o que Deus falou comigo. Então, Jesus é o padrão da verdadeira amizade. Mas a amizade, que é aquela verdadeira, ela precisa ser uma amizade transformadora. Jesus nunca teve amizade com alguém com quem ele não tivesse um desejo de ver aquela vida transformada. Uma pergunta que você pode fazer para você mesmo, com respeito às tuas amizades. As tuas amizades querem ver a tua vida transformada? Para Deus, ficar mais perto de Deus? São amizades que são transformadoras? Você está melhor por causa das amizades que você tem? Ou não vai a lugar nenhum? Lembre-se que amizades é como uma moeda. Tem dois lados. É o meu lado e o lado do meu amigo. Se for só do meu lado, eu tenho uma sanguessuga grudada em mim. Se for só do lado do outro, ele tem uma sanguessuga grudada nele. Então, esse negócio tem que ser assim, duas mãos, vai e vem. A verdadeira amizade, a amizade que tem nos padrões de Deus, ela é transformadora. E veja só, a amizade que nós vamos ter, ela precisa ajudar a gente desenvolver o nosso destino. Mateus capítulo 16, podemos começar no 4. Aí. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Vai mais para frente. Versículo 19. Aí. E disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sobre a vida deles havia um plano de Deus. Mas eles não iam poder nunca chegar junto nesse plano de Deus, se não tivesse um amigo chegado para levar eles. E sabe, Jesus foi esse amigo. O que Deus tinha para eles, o destino deles, não ia poder se cumprir. A identidade deles, eles iam ficar sempre pescador de peixes. Eles tinham uma empresazinha, uma microempresa, com 3 botes lá, né? 3 barquinhos para pescar. E eles eram 3 sócios. E eles pescavam e nunca ia passar disso. Se não fosse ter chegado um verdadeiro amigo na vida deles, que se tornou um verdadeiro amigo, mas que começou ele sendo amigo deles, e depois eles se tornaram seus amigos. Então veja só, aí Deus disse, eu vou fazer vocês pescadores de homens. É uma coisa muito superior. O destino por que vocês foram criados é esse. Eu vou ajudar vocês a chegarem no seu destino. Pergunta, nossas amizades estão nos fazendo chegar no nosso destino? Ou estão nos desencarrilhando do nosso destino? Estão nos desviando do nosso destino? Como é que estão nossas amizades? Vai lá para o 18, Mateus 18, versículo 18 e 19. Eu também vos digo, tu és Pedro. Mudou o nome dele. Ele era Simão.
filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que está acontecendo nesse texto? Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar da terra terá sido desligado dos céus. Várias coisas estão acontecendo nesse texto, se você prestar bem atenção. Versículo 18. Também eu te digo, tu és Pedro. A verdadeira amizade, ela tem o poder de mudar quem você é. Ei, você era Simão, filho de Jonas, mas agora você está... Essa amizade que nós tivemos aqui, sabe o que acontece? Muda quem você é. Agora você é Pedro. Tu és Pedro. E tem mais. Tu és Pedro e tem um propósito. Um propósito. Tu és uma pedra e eu vou edificar. Jesus era a pedra angular, a pedra de base, a pedra principal. Então aí estava sobre essa pedra principal seu amigo Pedro. E aí ele diz, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Então vinha Jesus, daí vinha Pedro, daí vinha outro, e Deus construiu o seu edifício espiritual. Nossas amizades têm que ter esse poder de mudar o nosso nome, de a gente ser usado para a construção que Deus está fazendo. Será que nossas amizades estão nos ajudando a que a construção que Deus está fazendo aconteça nas nossas vidas? Não sei, só existe uma coisa pior do que ter maus amigos. É não ter nenhum amigo. Não ter nenhum amigo. Se você for olhar na vida das pessoas que se suicidam, a maioria delas era por falta de amigos. As regiões frias aqui nos Estados Unidos, o nível de suicídio, eu li uma pesquisa, é muito maior de onde as pessoas têm relacionamentos, onde se relacionam. Então só há uma coisa pior do que não ter bons amigos, é não ter nenhum amigo. Porque Deus nos criou para isso. Agora, Deus não nos criou para ser amigo de qualquer um. Não, Deus nos criou para ter uma amizade nos padrões de Jesus. Então, a amizade deve ajudar você a desenvolver o teu destino, deve ajudar você a desenvolver a tua identidade. Para pensar um pouquinho. Naquele amigo que você tem de anos, no que essa amizade tem contribuído para o seu destino, para a sua identidade pessoal. No que tem contribuído? Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente está gastando o nosso tempo com amizades que não estão, primeiro, indo a lugar nenhum. Então a gente não está sendo influência. A gente está gastando mal o tempo. Depois, não é uma amizade que não está nos ajudando em nada, porque é um caminho de duas mãos. Senão é sanguessuga. Como é que são nossas amizades? Outra coisa, a amizade de Jesus é uma coisa séria. E muitas vezes as pessoas não querem. Sabe por quê? Porque a amizade nos padrões de Jesus é confrontadora. Mateus capítulo 16, versículo 23. Amizade é confrontadora. O padrão da verdadeira amizade é que essa amizade confronta. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra. Ele era uma pedra antes para construir a casa de Deus, mas agora ele estava sendo pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Olha que exortação assim, pum. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente deixa passar tudo, a gente engole tudo nos nossos relacionamentos, porque a gente diz, mas eu não quero ferir a pessoa. É? Você vai estar ferindo muito mais se você deixar ela ficar sendo do jeito que ela está. Há uma coisa erradíssima no nosso meio, no meio do cristianismo. Nós fomos criados para vivermos em unidade, confrontar uns aos outros, quando precisar ser confrontado. Mas às vezes a gente não faz isso. Eu não quero magoar. A gente às vezes não faz, vai deixar de ser meu amigo. A gente está tentando comprar amizades, se calando quando a gente tem que falar. Olha o padrão de Jesus. É uma amizade confrontadora. Por quê? Porque ele tinha uma visão para Pedro, seu amigo. Ele queria que o seu amigo chegasse no melhor de Deus para ele.
Ele não queria que simplesmente fosse amigo dele e aí daqui a pouco não tivesse mais nada. Ele queria que chegasse no melhor para ele. Mateus 26, 33, 34. Olha aí, ó. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. É confrontação que eu estou falando. Replicou Jesus: em verdade vos digo, que esta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É como se Jesus estivesse dizendo para o Pedro: mente para mim que eu gosto. Me engana que eu gosto. Nós não podemos nos enganar quando estamos com as nossas amizades. Nós temos que saber até onde a coisa vai. Tem que ser uma coisa confrontadora. Jesus conhecia bem a Pedro. Jesus conhecia Pedro melhor do que ele mesmo se conhecia. Nós precisamos conhecer as amizades, às vezes até melhor do que elas mesmas se conhecem, porque nós temos que ser uma bênção na vida delas. Então, a amizade ajuda a desenvolver a identidade e destino. A amizade é confrontadora, mas a amizade verdadeira é uma amizade que serve. Capítulo João 13, versículo 14 e 15, veja. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus está dizendo: eu sou o padrão. Eu sou o padrão da amizade. O que eu fiz, você deve fazer. Eu lavei o pé. Eu estou para servir. Lavei o pé. Você também deve lavar o pé. Então, a amizade, o princípio da amizade, da verdadeira amizade, ela tem que servir. A amizade de Jesus produz unidade. Dá uma olhadinha o que está escrito aí do João 17, 23, 24. Eu neles, Jesus nos discípulos. Deixa eu fazer essa pergunta. Você está entendendo o que está escrito aí? Eu neles. Jesus está falando uma coisa dele e os seus amigos. Agora pense em você e os teus amigos. Você poderia dizer eu neles? A coisa de você neles, porque em Pedro, João, os discípulos de Jesus, havia coisas de Jesus neles. Eu neles, tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados da unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 24. Pai, a minha vontade é essa, que aonde eu estou, eles estejam comigo. Estejam comigo os que me desses, para que vejam a minha glória, que me conferistes antes e que me amastes antes da fundação do mundo. Veja, gente, o padrão aí, desses 2 versículos. Volta para o 23 para mim, por favor. Veja aí, eu neles e tu em mim. Quando você olha numa pessoa que você tem com uma amizade de muitos anos, o que você vê de você dele? Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Você tem que pensar o que eu vejo em mim que veio dele, que veio dessa amizade, que veio dela. O que há em mim? Às vezes nós somos amigos e não temos nenhum padrão de avaliação. Aonde que nós vamos chegar com isso? A lugar nenhum. Então veja só, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Meu Deus, a unidade para esses meninos aí, os 12 discípulos de Jesus, foi uma coisa terrível. Sabe por quê? Porque constantemente estavam brigando. Tem uma vez, por exemplo, que brigaram porque um queria ser sentado do lado direito, uma mãezinha veio falar com Jesus, né? Ele tinha 2 discípulos lá, sentar um à direita e outro à esquerda, quando viesse o reino. E aí começa uma briga tremenda. Outra vez, eles mesmos, sem mãezinha envolvida, eles brigam para saber quem que era o maior. Aí Jesus diz, traz uma criança e começa a explicar como é que é a coisa. Né? Então, olha, essa amizade é uma coisa muito séria. Ela tem que produzir unidade. Ela tem que produzir unidade. E sabe, muitas vezes ela pode até produzir, ela tem o poder de produzir unidade ao contrário. A gente perdendo, ficando em unidade com alguém que não é padrão para unidade, mas a pessoa que devia vir para o nosso lado, não vindo. E aí o tempo passa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Imagine se Jesus, quando escolheu seus amigos aí, seus discípulos,
não tivesse a consciência do que ele queria como amigos deles, não teria lugar nenhum, não teria propósito, ok? Então a amizade produz unidade. Outra coisa interessante é justamente o que eu estou falando, a amizade tem que ter propósitos, Mateus 12, 47 até os 50. Veja só, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Mãe e irmão, veja que coisa séria. A família, vai para frente. Porém ele respondeu ao que trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, diga comigo, discípulos. Discípulos são os que estavam recebendo e também servindo a ele. Disse, eis minha mãe e eis meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Vocês entenderam o padrão? Um padrão até para dentro da família, um padrão para a mãe, um padrão para os irmãos, começando na unidade mais básica, que é a família, mãe e irmãos, padrão. Há que ter um padrão. E sabe qual que é esse padrão? Esse padrão é um padrão que tem que levar você a algum propósito. Ok, Jesus estava lá ensinando todo mundo, de repente vem a mãe e os irmãos e diz, interrompe aí o sermão aí, que a gente precisa bater um papinho com você. Sabe, sei lá, que papinho que iam bater. Aliás, até está escrito na Bíblia o tipo de papo que os irmãos de Jesus batiam com ele. Diziam que não criam nele. Tinham crescido com ele, visto ele, não criam nele. Está escrito claramente isso na Bíblia. Que os seus irmãos não criam nele. Creram depois da morte e da ressurreição. Aí creram. Mas, no princípio, não criam nele. Agora eles querem parar o propósito de Jesus. Então a pergunta é essa. Tuas amizades estão ajudando você a andar mais no propósito ou estão parando o teu propósito? Qual a resposta que você dá? É uma avaliação. Hoje é dia de avaliação das nossas amizades. Estão parando o propósito ou estão te levando a ficar mais dentro do propósito? A amizade de Jesus é seletiva. Às vezes a gente pensa que a gente pode ser amigo de qualquer um. No padrão de amizade do Jesus, o amigo modelo, o padrão perfeito da amizade, a amizade é seletiva. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, os levou em particular. Diga comigo particular. A um alto monte. Quantos eram? 3. Quantos ficaram para trás? 9. Eram 12. Ficaram 9 para trás. Olha a seleção. Jesus era seletivo. Pertinho dele tinha um chamado João, que está entre esses 3 aí, que se encostava no peito de Jesus. Ouvia seu coração. Era aquele que conseguia discernir Jesus quando ninguém conseguia discernir Jesus. Quando Jesus estava no barco, pescaram, não pegaram nada, ele disse para Pedro, aquele lá é Jesus. Ninguém tinha discernido. Mas depois vinha um outro grupo maior, que eram os 9. E depois desse vem um grupo maior que era os 70. E depois vem um grupo maior que é o povo. Nós vamos ver logo isso. Como é que a gente faz para a gente discernir esses padrões de amigo. Então é seletiva. Veja aí Mateus capítulo 20, versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse. Então aí agora estão os 12. Estavam os 3, agora estão os 12. Eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, escribas, e eles o condenarão à morte. Sabe quantos ouviram isso? 12. Os 70 nunca ouviram isso. Mas sabe quantos viram Jesus se transfigurar? Ficar com o rosto resplandecente, suas roupas? 3. Vocês estão vendo que a coisa é séria? Você precisa fazer isso, é seletivo. Seletivo. Tem um padrão de amizade que bem poucos podem estar. E eu vou dizer isso para vocês aqui. Eu tenho cuidado, não é um julgamento,
Gente, para você ser seletivo, existe um tipo de julgamento, mas não é o tipo de julgamento que Deus condena, que Deus diz, não julgai para não ser julgado. Não. Há dois tipos de julgamento, aquele que você julga e depois vai ser julgado, mas há um tipo de julgamento que tem que selecionar as coisas. Isso é um julgamento, mas esse é de Deus. É aquele outro julgamento que Jesus diz assim, examinai todas as coisas e retende o que é bom. O resto joga fora. É seletivo. Então, olha só, eu vou dizer para vocês, eu tenho muito poucos amigos pastores nessa cidade, muito poucos. Eu posso contar no dedo de uma mão, meus amigos pastores. Amigos, quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo. Quando eu preciso de um conselho, eu ligo. E eles fazem o mesmo comigo. Poucos. Porque isso é um nível de amizade. É o nível dos 3. Né? Jesus tinha 3. Que quando precisava entrar numa batalha terrível, como aquela lá do Jardim dos Oliveiras, né? Que ele entrou, antes de ser entregue, ele chamava os 3. Ok? Então é seletiva. Quero compartilhar com você sobre isso, os tipos de amizades que nós podemos ter. Ok? E os níveis de amizade que você entra, para você estar consciente, ok, eu sou amigo dessa pessoa, mas qual é o nível de amizade que eu estou? Porque quando nós não decidimos isso, quando nós não temos claro isso, nós entramos em alguns níveis de amizades fazendo coisas que não era para aquele nível de amizade. Era para outro nível. Então, amigos íntimos. Quantos amigos íntimos vocês têm? Quantos? Eu não sei, mas você pode fazer a pergunta. Porque eu quero fazer uma afirmação para você. Ah, eu não tenho nenhum amigo íntimo. Você precisa de amigo íntimo. Precisa de amigo íntimo. Jesus, por que você acha que Jesus tinha 3 amigos íntimos? Porque ele precisava. Ele disse, venha orar comigo. E ainda que os amigos não estavam na altura dele, né, espiritual, eram amigos íntimos dele. Então, a tua lista de amigos íntimos. Quem faz parte da tua lista de amigos íntimos? Como eles são com Deus? Como é a vida deles com Deus? Então, você tem que responder isso. O B, que é o número 2, né? São os amigos mais chegados. Aí diz algumas coisas aí. Quem pode ler para mim aí o número 2? Comprometido com o desenvolvimento do caráter de ambos. Espera aí. É comprometido com o desenvolvimento do quê? Do caráter. Do caráter. E sabe o que é o caráter? Na Bíblia é descrito como frutos do Espírito Santo. O caráter é descrito como frutos do Espírito Santo. Então, o amigo verdadeiro é o que está comprometido com o seu caráter. Ele vai relar o seu caráter, como Jesus fez com os discípulos. Isso era amigo verdadeiro. Vai para frente. Responsabilidade mútua de honestidade. Responsabilidade mútua de honestidade. Você sabia que Jesus tinha isso com os discípulos? Vocês sabiam que com Jesus os discípulos podiam ser honestos? Ainda que não sabiam muito bem o que está fazendo, eles tinham a oportunidade de ser honestos. Como Pedro, naquele negócio lá, Senhor, isso é muito sofrimento, não vai te acontecer nada disso. Aí Jesus diz, arreda-te, Satanás. Mas por que vocês acham que o Pedro falou isso? Porque ele tinha essa abertura para falar. Ele tinha essa abertura para falar. Ok? Vai lá no outro tipo de amizade. Tem uma conexão de alma. Está lendo um ainda? Não, o terceiro item. O terceiro item. Não, vamos ficar no 2. Amigos chegados. Número 2. Compartilham valores, ideais e visões. Então, nos amigos chegados compartilham valores, não são íntimos. Não vão saber tudo sobre a sua vida. Ok? Porque para saber tudo sua vida tem que estar num outro nível. Ok? Mas você pode ter amigos chegados, que vão ter coisas que são incomuns com você. Compartilha valores, ideais e visões. Tem valores, visões, ideais que compartilham. São amigos chegados. Vai lá. Interesses mútuos, tem alvo. Tem interesses mútuos. Querem a mesma coisa. Vai lá. Tem conexão de mente, corpo e espírito. Tem uma conexão que liga eles. Sua mente, pensam parecido. Seu corpo, espírito. Ok? Tem essa conexão. O número 3, o tipo 3 de amigos, são amigos casuais. Veja, aqueles íntimos, os chegados, e agora vem os amigos casuais. Todos nós temos amigos íntimos, temos que ter amigos chegados e temos que ter amigos casuais. Leia quem são os amigos casuais.
Atividades e interesses em comum. Tem atividades e interesses em comum. Sabe, eu vou... você está aí com um negócio... Ok, eu vou pôr aqui $10.000 no seu negócio e vou ganhar junto com você. Tem interesse em comum. Atividades e interesses em comum. Vai lá. Não há relacionamento emocional. Não há um relacionamento emocional. Se você sofrer, eu não vou sofrer. O problema é seu. Ok? Vai para frente. O 4? O 4, deixa eu ler o 4 aqui então. O 4 são os conhecidos. Nós temos muita gente que a gente chama de amigo, mas não é amigo, é só um conhecido. Veja lá a descrição dos conhecidos. Contato ocasional, conhecimento muito geral da pessoa. Então, contato ocasional. Você é conhecido da pessoa, você sabe o que faz, aonde mora. Você tem um contato ocasional, ok? Falam sobre coisas gerais. Quando você se reúne, fala sobre coisas gerais, não específicas. Os 5 estranhos. 5 são os estranhos. É o último tipo de amigo, aquela pessoa que você não conhece. Mais baixo nível de relacionamento. Esse não tem ideia do que se passa. Esse é o mais baixo nível de relacionamento que você pode ter de amizade. Então, tá vendo? A amizade é como uma pirâmide. Você tem que ter muito pouco. Veja como a pirâmide na base é grande. Porque está os estranhos, que você, como filho, como filha de Deus, tem que amar. Mas você não tem que ser amigo deles. Nem todos os que você vai amar, você tem que ser amigo deles. Foi assim com Jesus. Daí vem o segundo, veja, a pirâmide sobe. Então, olha só, você precisa ter amigos íntimos, amigos chegados, amigos casuais, conhecidos e todo o resto vai ser estranhos. Você vai ter contato de quando em quando, ok? Eu quero concluir dizendo isso para você. Seus amigos têm uma parte muito importante na sua vida. Quem quiser esse PowerPoint, eu mando, ok? Eu vou colocar lá no meu blog, lá. Quem quiser pode baixar. Você precisa ter consciência de amizades. Você precisa de amigos bem chegados, mais chegado que um irmão, diz a Bíblia. Esses vão ser bem poucos. Tá? Aí você você tem que selecionar. Aí você vai ter mais um tipo de amigo que são chegados, que você vai ter coisas com eles, mas nunca vai chegar no nível dos 3. Jesus tinha 12, eles eram os amigos chegados, bem chegados. Os amigos chegados compartilham o que mesmo? Valores, ideais. Estavam compartilhando com Jesus valores, ideais, essa coisa toda. Daí você tem que ter o terceiro, que são os amigos casuais, amigos assim, casuais. Que você vai ter algum negócio com ele, vai fazer alguma coisa, não tem como não ter. Daí os conhecidos e depois os estranhos. Nós precisamos ser conscientes dos níveis de amizades. Porque Jesus era consciente por necessidade. Quando Jesus teve necessidade de alguém subir no monte em que ele ia ser traído, receber aquele beijo, tudo aquilo ia acontecer, ele tinha 3 para levar com ele. Quando Jesus ia se manifestar em glória, ele precisava ter alguém para contar depois. Ele tinha os 3 que subiram no monte com ele. Entenderam? Então, nós temos que levar muito a sério essa história da amizade. Como é que está o seu nível de amizade com Jesus? Você é um estranho? Nunca ouvi Jesus falando comigo. Então, é estranho. Nunca fui abençoado por Jesus. É estranho. Ok? Você é estranho? Você é conhecido? Não, sim, eu conheço Jesus. Esse dos conhecidos é mais ou menos assim. Está na igreja de Jesus, mas não está com o Jesus da igreja. Amigo casual? Ok, eu oro quando eu preciso de uma bênção. E como eu sou crente, Jesus vai me abençoar, porque é pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Entendeu? A provisão dele já está feita, é pelo merecimento dele, não meu. Por que tem muito crente aí, que é só esse nível aí que nós estamos dizendo, esses amigos casuais aí, e são abençoados? Porque eles são abençoados na graça. Mas em nível de amizade com Jesus? Então, que nível você está com Jesus? Você é chegado?
Você tem projetos com Jesus, se compartilha de projetos, tá? Ou você é íntimo. Deixa ele ralar o seu caráter. E você está aí por ele. Se ele precisa de você, ele pode ter. Se Jesus precisar de você, num dia em que você está fazendo uma coisa, vamos dar um estudo de um caso. Vou te dar um caso. Você está com muita coisa financeira para fazer. E você está trabalhando para pagar. Muita coisa para pagar, projetos andando. Nossa, você está assim até, né? E você está andando nessa linha. Esse é você, sou eu. Então, o que acontece? Aí, eu estou precisando usar tudo que tiver, tudo que é recurso, tudo que eu puder fazer, eu tenho que fazer. Ok? Agora, aparece uma necessidade de você ter que servir a Jesus. Você deixaria tudo de lado? E busca Jesus, o reino dos céus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você faria isso? É uma pergunta para você checar o seu nível com Jesus, como é que está? Porque muitas vezes nós estamos assim, eu faço isso, mas agora eu vou deixar de fazer. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Eu fui chamado por Jesus para ser pastor, eu tenho um chamado missionário, tenho um chamado de ensino, e agora eu estou fazendo isso na minha vida, mas sabe o que acontece? Deus está me abençoando tremendamente, e Ele está. Minhas coisas pessoais, não estou cuidando delas, mas Deus está aumentando, nem vou contar para vocês, aumentando muito. Então aí eu chego e digo assim, sabe de uma coisa, Jesus? Agora eu tenho que cuidar das minhas coisas. Agora eu já não vou mais ser pastor. Eu não tenho tempo. Senhor, eu tenho que ficar falando com essas pessoas. Pessoas aí, Senhor, tem gente aí que pode falar, eu não vou mais ser pastor. Senhor, ensinar. Senhor, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Meu negócio está precisando de mim. Negativo, meu negócio não precisa de mim, precisa do meu Deus. Quer saber? Quer saber o que eu estou dizendo? Eu conto para vocês. Eu leio o texto. Salmo 127. Vai comigo lá. E esse caso de estudo é para você pensar. O que você faria? Agora Jesus precisa do meu dinheiro. Não, Jesus. Agora não, eu estou comprometido aqui. Sabia que tem história contando disso na Bíblia? Ia ter um casamento, daí Jesus mandou chamar, aí um disse, não, comprei uma fazenda nova, eu tenho que ir lá. Comprei uma junta de boi, eu tenho que ir lá. Se o Senhor não edificar a casa, o que diz aí? Em vão trabalhos que edificam. Quer dizer, não é o teu trabalho, é o que o Senhor faz. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é o que a sentinela faz, é o que Deus faz. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Agora, fala para mim, qual é a palavra-chave disso aí? Amados. Aí você diz, eu sou amado. Não, o sentido desse texto aí, você é amado. Mas o sentido desse texto aí é os seus amados. É o que Jesus ama e os que amam a Ele, acima de tudo. Esse é o sentido. É uma moeda de duas caras, de dois lados, cara e coroa. O lado de Jesus e o lado seu, os seus amados. Então veja, não estou sugerindo que você pare tudo, eu já fiz isso uma vez. Parei tudo para viver pela fé. Queria conhecer o Deus que eu tinha. Eu estava lendo aquele negócio do Mateus, das aves, dos passarinhos, e eu combinei com a Nice e fomos viver pela fé 1 ano. Vocês já estão sabendo isso de cor. Muita gente aqui, alguns ainda não sabem. Pela fé 1 ano, sem ninguém saber o que a gente precisava. Sobrou. Viver pela fé assim, 1 mês, 2, 1 ano. Não pode ser coincidência. Experimentar isso de Deus. É para os seus chegados, é para aqueles que estão querendo um relacionamento no nível dos 3. Sabe aquele relacionamento lá dos 3? Aquele relacionamento de intimidade? Você quer conhecer ele intimamente? Só tem um jeito de conhecer intimamente. Quer conhecer ele se você
Vamos dizer que você fique doente agora e não possa mais trabalhar. Como é que fica as tuas coisas? Vamos dizer que você não possa mais nem trabalhar, nem física, nem mentalmente. Mas você ainda tem 25 anos para viver. Quem vai fazer por você? A gente esquece dessas coisas. E a gente fica só na carne. O que é a carne? A nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções. Sabe, a nossa mente, às vezes nós estamos pensando que somos alguma coisa porque a gente é mentalmente bem acurado, né? A gente é mentalmente bem sucedido. Mas não é isso. Qual o nível de amizade? Eu tenho 2 perguntinhas aqui. Quais as coisas na minha vida que estão definindo a minha amizade com Jesus? Tem alguma coisa definindo. Quais são essas coisas que estão definindo que tipo de amizade que eu tenho com Jesus? Nós temos que parar e pensar. Quais são essas coisas que estão ditando o tipo de amizade que eu tenho com Jesus? Responda essa perguntinha para você mesmo. Segunda pergunta. Quais as 2 coisas mais importantes que eu vou fazer para melhorar essa amizade? Quais as 2 coisas? Começa com 2. Você pode ter uma lista de 30, mas não adianta você começar com uma lista de 30. Começa com 2, as mais importantes. E aí você vai subindo. Eu estou pregando isso aqui porque Jesus disse para me pregar. Porque se fosse por mim, eu não ia pregar, não. Você não acha que nós temos que subir o nosso nível de amizade com Jesus? Você não acha que nós temos que nos tornar aquele dos 3, amigo íntimo? E Jesus tem lugar para você. Jesus tem um lugar que Ele está esperando você ir, mas é só você que pode ir, eu não posso ir por você. Que nível que você está? Aonde que você quer chegar? Você tem um projeto de amizade com Jesus? Na tua vida cristã? Ou você está deixando a tua vida cristã como uma água rolar embaixo da ponte, sem controle? Como é que está a tua vida? A tua vida não é para viver assim. A tua vida você tem que ter consciência. Porque a tua bênção está nos teus posicionamentos. E hoje nós falamos de um tipo de posicionamento, das suas amizades.